Hoje a gente vai para mais um desdobramento do caso Diddy. Hoje a gente vai falar sobre o Jay-Z, tá, gente? Para quem não sabe, então, Diddy é amigo de Jay-Z. Quem é Jay-Z? Jay-Z, marido da nossa amiga Beyoncé. Atualmente ele tem 54 anos. O nome do Jay-Z, gente, para aí, deixa eu achar aqui. Que o nome dele é Sean Corey Carter. E o Diddy também é Sean, tá? Já tem uma coisa errada aí, né? Os dois Sean, os dois na mesma ladaia, né? Então, ele atualmente tem 54 anos e tem um patrimônio de 2,5 bilhões. O cara é gigante na indústria. Ah, como todo mundo sabe, casado com a nossa amiga Bey. Atualmente eles têm a família, né? Uma família, a família Carter. Deixa eu ver aqui quantos filhos ele tem. Não. Casado com Beyoncé desde 2008. Filhos. Ele tem uma filha chamada Blue Ivy e um casal de gêmeos que é o Rumi e Sir Carter, nascidos em 2017, e a Blue nasceu em 2012, tá, gente? Então hoje a gente vai falar sobre ele. E Kathleen, por que a gente vai falar sobre o Jay-Z? Tá, gente, saiu muitas especulações que o Jay-Z está envolvido em todos os trâmites do Diddy. Mas a gente vai começar entendendo um pouquinho o que está acontecendo, tá, gente? Pra gente não falar nenhuma bobagem. Lembrando que muita coisa pode ser especulação, tá, gente? Nem tudo é absoluta verdade. Medo de andar nessa garagem Então, sozinho. vamos lá. Eu quero mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês também. E eu separei alguns videozinhos aqui pra gente poder olhar, tá? Deixa eu só organizar aqui. Captura de janela. Acho que aqui ficou melhor. Vamos lá então. Vamos começar com esse meme aqui do Stênio Girardelli. Gente, olhem isso. Filho, eu tô com medo de andar nessa garagem sozinho. Você é doido, filho, eu tô com medo do Pitiri. Gente, de tanto que eu tô falando sobre esse caso, eu tenho medo do pedir entrar dentro da minha casa. Eu tô dando graças a Deus que ele tá preso, que quando esse homem sair, ele vai vir aqui em casa, gente. Porque eu tô assim, ó, juntando pontinho com pontinho. Eu não vivo se eu não souber o que tá acontecendo. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Famosos envolvidos no caso P. Lembrando que muita coisa é especulação, tá, gente? Eu vou começar por aqui pra gente poder ir se estendendo pra poder entender melhor por que o Jay-Z tá envolvido. Esses aqui são alguns dos que estão na lista que frequentavam as freak offs e também faziam parte de todo esse circo que o Diddy armava. Ai, não dá pra ouvir a música. She knows. She knows. No, she knows. No, she knows. She knows. She knows. Tá, gente. O vídeo tem 1 minuto, tá? Mas esses dois eram os principais que eu queria falar agora no momento, que é a Beyoncé e o Jay-Z, que é o casal Carter. Eles não são muito de se envolver na mídia, eles não são muito de dar reportagens, mas o troço ficou feio pra nossa amiga Bey. Tá. Aqui ele tá explicando no começo a música, né? Descanse em paz. Eu vou ter que parar um pouquinho aqui. Michael Jackson, eu vou te ver. Ela sabe. Ela sabe. Por que ele fala she knows, she knows? Todo mundo diz que essa música era pra Mariah Carey porque a Mariah foi casada com o Tommy Mottola. O Tommy Mottola era um dos sócios da Sony. E ele era uma pessoa muito perigosa e ela contava isso pro Michael Jackson. Tanto que tem um vídeo circulando do Michael com ele com uma plaquinha que dizia a Sony
Então, gente, eu acho que essa música não foi tanto pra Beyoncé quanto foi pra Mariah, porque ela sabia de muita coisa que acontecia ali, mas ela só confidenciava pro amigo. Claro, né, gente? Isso é um mundo muito maior do que o que a gente pensa. Mas eu acredito que essa música tenha sido feita pra ela. O Justin, né, que... Coitado. Agora vamos ouvir um pouco o que esse querido tem pra falar pra gente. Eu queria acelerar um pouquinho, mas eu não lembro. Aqui, 1:25. Vamos lá. Você pensa, eu nem sei por onde eu começo, porque são tantos detalhes que eu não posso deixar passar batido. É a história do Pediri. Então, se você não puder assistir esse vídeo agora, salva ele pra assistir depois. Esse querido se chama Dani de Porque Jesus. lá vem a história. Primeiro de tudo, quem é Diri? Quem é Pediri? Que raio de homem é esse? Quem é esse homem que eu não conheço esse homem, gente? Sim, você o conhece. Você pode não conhecer pelo nome, mas você já ouviu essa música aqui. Every move I make, every single day. Tá, querido, eu não posso, tá, né? Bom, gente, pra quem quer saber mais a fundo o caso do Diddy, eu já falei sobre, vou passar um pouquinho aqui pra frente pra gente poder ver mais a ligação que ele tem com o Jay-Z. Diri acabou sendo detido. Aí que começa todo esse trâmite, porque as informações vazaram. No mundo que a gente vive, informação é igual notícia ruim. Vaza e anda numa rapidez que a gente não tem a proporção de imaginar. Aí o Brasil inteiro ficou sabendo, a gringa inteira ficou sabendo, virou o inferno. Aí agora eu começo a te explicar o que é que os famosos têm a ver com essa história, porque as coisas foram começando a serem expostas. Jay-Z se apaixona por Aaliyah. Aaliyah era uma cantora extremamente talentosa. Aí é que começa, gente. Jay-Z e Diddy já eram amigos há muito tempo. E a Aaliyah era uma cantora que era namorada do, se eu não me engano, do R. Kelly. Vamos ver aqui. Extremamente famosa nos anos 90. E com apenas 22 anos de idade, ela morreu depois de uma queda de avião, que eu vou te contar como foi suposta essa queda. Jay-Z se apaixona por Aaliyah. Aaliyah, obviamente, não quis nada com o Jay-Z. E o produtor de Aaliyah, que fazia seus clipes, era um dos melhores amigos de Jay-Z. Jay-Z com dor de cotovelo, muito próximo do produtor Que, se eu não me engano, o nome era Demi Dash. de Aaliyah. Aaliyah, de repente, no dia 25 de agosto de 2001, teve que pegar um voo, que ela não queria pegar, pra gravar um clipe. Que a locação do clipe foi trocada de última hora. E só ela foi nesse voo além do piloto, gente. A banda, os colegas dela de trabalho foram todos em um outro avião e ela foi dopada neste avião. Porque ela tava muito nervosa, ela não queria entrar. Sem sentido algum, pelo produtor, que era um dos melhores amigos de Jay-Z na época. Do nada ele falou, ó, vamos trocar a locação, vamos gravar um clipe numa ilha, sem sentido algum. A Aaliyah não queria, a Aaliyah tinha medo de andar de avião, mas beleza, ela foi e gravou o clipe com os dançarinos e tudo. Na hora de ir embora... Escuta, na hora de ir embora, acontece uma suposta falha de comunicação e o produtor, que é um dos melhores amigos de Jay-Z, pega um avião junto com todos os dançarinos que gravaram o clipe e parte pra casa. Oh, esquecemos a Aaliyah, vamos ter que encomendar um outro avião pra Aaliyah. A Aaliyah, com medo, não quis entrar no avião porque o piloto disse que o avião não estava em condições de ser usado, mas ela falou assim, vou ali no carro tomar um remedinho pra dormir e não quero. Mas a equipe de Aaliyah vai dopar a Aaliyah e vai colocá-la dentro do avião contra a sua vontade. O avião cai, a Aaliyah... aos 22 anos de idade, no auge da sua fama, e depois das investigações eles descobriram que o piloto estava totalmente drogado e tinha cocaína no sangue do piloto. Muito estranho, né? Ela negar o Jay-Z, o melhor amigo do Jay-Z, embora do nada levar os dançarinos. Isso me parece muito uma dor de cotovelo e uma morte premeditada, só porque ela não quis ficar com o rapper mais famoso e influente. Gente, eu falei errado. Quando ele falou que era um dos amigos do Jay-Z, eu achei que ele tava falando do outro affair da Aaliyah, tá? Que é o Demi Dash. Não, esse outro, pelo jeito, era um produtor amigo do Jay-Z, pelo que eu entendi, né? Posso estar errada, ou eu posso estar misturando os dois assuntos, ou realmente o assunto é esse e eu tô viajando aqui. Da época. Há boatos também de que a Aaliyah poderia também ter sido morta a mando de Jay-Z pra que Beyoncé viesse à evidência, porque a Aaliyah era 1000 vezes mais famosa que Beyoncé na época em que ela morreu, e talvez se ela não tivesse sido morta, Beyoncé não seria o fenômeno que é hoje. Mas não passa de uma fanfic, de uma teoria da conspiração, não sabemos o que de fato aconteceu. Left Eye foi uma cantora muito influente também nos anos 90, ela estourou ali por volta de 1990, mas em evidência mesmo elas ficaram em 1999 com o hit de No Scrubs, que a TLC, que era um group girl da época, que Left Eye fazia parte, depois ela acabou saindo, tipo igual as galeras aí de Fifth Harmony fizeram, de Camila Cabello, saíram pra levar carreira solo, foi tipo isso. E ela morreu tragicamente num acidente de carro, onde ela estava gravando o seu próprio documentário. E existem alguns boatos de que ela também sofria aí com seus ex-namorados e tudo, e tinha tudo uma ligação aí com o Jay-Z, com o Diddy, enfim. É tudo, gente, tudo sempre muito ligado. Então, ela é uma she knows também, ela sabia. Vamos falar agora de Mariah Carey. Mariah Carey era casada, se eu não me engano, com o Tommy Mottola, que é um ex-presidente da Sony Music Entertainment, que é, eu acho até hoje, a maior gravadora do mundo, né? A Sony tem tanto pro gospel quanto pro secular, enfim, eu acho que é a maior gravadora que tem. E como que aconteceu todo esse B.O. envolvendo a Mariah Carey? Mariah Carey era casada com o Tommy Mottola e ela tinha um relacionamento muito abusivo, porque isso já era exposto, ela era muito amiga do Michael Jackson, muito
Que foi o que eu tava contando pra vocês, que ela confidenciava tudo pro Michael. Amiga ao nível de falar, amigo, ele fez isso comigo, enfim, de se abrir mesmo pra ele. E Michael Jackson, como amigo defensor que era, foi ao público expor que ele estava incomodado com o boicote que ele estava recebendo na sua carreira da Sony. Então ele simplesmente foi pro meio da rua, junto com seus fãs, fazer protesto, porque o seu álbum, assim, gente, foi totalmente boicotado. É uma coisa assim que todo mundo reparava, então ele não aceitou. E ele disse explicitamente que o Tony, o marido da Mariah Carey na época, era um diabo. Ele disse que ele era o diabo, com essas palavras. Ele disse que ele estava sendo boicotado e que ele era abusivo com a Mariah, que ele era o diabo, enfim, acabou com o homem. Depois de Michael Jackson ter feito essas exposições, eu acho que foi meio que uma injeção de ânimo pra Mariah Carey, meteu o pé na bunda de Tony, e com isso, Tony infernizou a carreira de Mariah Carey e de Michael Jackson, os levando ao extremo boicote. Até o dia que ele saiu e deixou de ser administrador da Sony Music Entertainment. Aí que vem o que mais me intriga nessa história toda, a morte do rei do pop, Michael Jackson. Michael Jackson, um dia antes de morrer, ele deixou explicitamente claro pra sua equipe. Ele ligou, sabe, pros seus familiares. Tem entrevista, gente, dos seus familiares falando. A irmã dele, vou colocar aqui pra vocês verem ela falando. Michael me ligou e disse, eu tô com medo, eu vou morrer, eles querem me matar. E se eu morrer, não acredite em laudo médico, não acredite em nada. Se eu morrer foi porque fizeram alguma coisa comigo. Ele já sabia com quem ele tava mexendo, ele já sabia que o nome dele tava na berlinda, que ele provavelmente... I knew Michael was surrounded by people, positioned themselves to control and take advantage of him because I knew something terrible would happen at the end, not to mention the fact that Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're going to murder me, they're going to kill me. He would tell me that, Barbara. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Your brother was murdered. I always believed that from day one. He was afraid of his life. He would say, I'm afraid of my life. I'm afraid they're going to assassinate me. I'm afraid they're going to kill me. He would always say that, Barbara. Michael sofreu um extremo boicote depois de ter externado sua insatisfação e seu incômodo em forma de protesto contra a Sony Music Entertainment. Michael sofreu tanto boicote, que as pessoas acreditavam nas acusações que foram feitas pra ele de forma mentirosa na época, de que ele era um abusador, de que ele era um pedófilo. Muita gente acreditou, gente. Eu lembro que até hoje, muita gente acredita que o Michael foi uma pessoa que abusou. É, né, gente? Hoje estão mostrando que na indústria tem muita gente que faz isso, não dizendo que o Michael não fazia, porque a gente não tem como comprovar nada. Mas, né? É complicado. Não vou me estender nesse caso. Muitas crianças, mas na verdade os seus filhos não tinham seus rostos expostos, porque eu acredito que Michael tinha muito medo do que poderia acontecer com seus filhos depois que ele foi exposto à indústria da música, ainda mais depois dele ter exposto essa insatisfação contra os protestos da Sony Music Entertainment. Essa com certeza foi a parte mais perturbadora de todo esse caso pra mim. Eu sempre reconheci muito o talento do Michael e eu adoraria que ele estivesse vivo atualmente, sabe? Eu adoraria saber que o Michael tá aí fazendo shows. Ele realmente é o rei do pop, é o maior da indústria musical e me entristece muito saber que ele morreu injustiçado, sabe? Que a justiça não foi feita e ele morreu por morrer. Uma pessoa tão talentosa, tão influente, simplesmente morreu porque não seguiu as regras que alguém gostaria que ele seguisse. O penúltimo cantor dessa história toda, vamos falar sobre a ligação de P. Diddy com Justin Bieber. E pra ver que nem todo mundo é tão poderoso ao ponto que não possa ser submetido a alguma coisa, né? Porque o Michael Jackson, supostamente, foi... tipo... Não sei a palavra pra usar... Mas ele foi mais uma das vítimas, vamos usar essa palavra, vítima da indústria. Que tá dando o que falar ultimamente. Gente, a teoria do Justin pra mim é a mais perturbadora porque é a mais próxima da verdade. Eu acredito muito em tudo que tá acontecendo sobre o Justin Bieber porque é tudo muito explícito, sabe? Só não enxerga quem não quer. Eu não acho que o Justin Bieber é fake porque tudo é muito na risca. Existem vários vídeos do P. Diddy, assim, agarrando o Justin de uma forma muito bizarra, procurando o microfone nele, com uns verbos, uns termos muito estranhos, dizendo pra ele, assim, que eles iam fazer uma coisa que ninguém poderia saber. E o Justin, na maior inocência, sabe? Quando ele era jovenzinho, adolescente. E também tem o trocadilho da música dele que é Yummy. Que, gente, é perturbador. Yummy em inglês significa delícia, mas existe um trocadilho que é Young Me, ou seja, a minha versão mais jovem. Eu, quando... Se vocês quiserem ver mais sobre isso, tá no outro vídeo que eu falo sobre o Diddy, tá, gente? Que tá no canal de cortes. Era adolescente, jovem, eu. O clipe é totalmente bizarro. São pessoas mais velhas, pessoas adultas, se esbaldando nos doces, sabe? Isso pra mim passa uma mensagem de que os mais velhos querem desfrutar dos mais novinhos de maneira muito explícita, e gente. O prato, sabe? Com a fotinha de Justin Bieber quando ele era novo. E os velhos se esbaldando ali naquele doce, sabe? Como se... Tá, gente, eu acho que ele não vai falar mais nada sobre o caso do Jay-Z, mas deu pra entender, ele também já falou uma boa parte do que é o caso do Diddy, e já deu pra entender que o Jay-Z e o Diddy, eles tinham uma amizade de muitos anos, e que, com certeza, se tu não era parceiro, tu era conivente porque tu sabia de tudo. Gente, eles eram aqui, ó. E engraçado que todo mundo que tá do lado deles cai, e o Jay-Z nunca deu entrevista, ele nunca falou nada, ele só larga a mão do amiguinho e segue a vida.
Só que agora tá todo mundo vendo que tem coisa errada. Então vamos lá. Esse vídeo aqui, ó, Jay-Z vai ser o próximo a cair. É do Gabriel Fersosa. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos lá, Gabriel. O Jay-Z vai ser o próximo a cair. No início da sua carreira, o Jay-Z fundou a sua gravadora juntamente com seu amigo da época, o Dame Dash. Dame Dash. Que os dois tiveram um affair com a Aaliyah. Se tem um Dash, a gente precisa falar da Aaliyah, que era mentorada pelo R. Kelly. Depois que ela saiu da gravadora do R. Kelly, ela foi para a gravadora dos meninos, onde ambos se interessaram por ela. Lá ela pôde contar tudo que ela passou com o R. Kelly, porque o R. Kelly casou com ela quando ela ainda era de menor. E ela teve muitos abusos com ele. Então, o Dame ficou completamente do lado dela. Só que depois que ela faleceu, né, que ela caiu, que o avião caiu, o Jay-Z simplesmente foi lá e fez uma parceria com o R. Kelly. Tipo, poxa, tu não era apaixonado por ela? Tanto o Jay-Z quanto o Dame Dash. Só que ela preferiu o Dash e 6 meses após a morte da Aaliyah, o Jay-Z, com o ego ferido, simplesmente lançou um álbum com ninguém mais, ninguém menos do que o R. Kelly. A pessoa que tinha treta com a Aaliyah e também com seu melhor amigo da época, o Dame Dash. Além de tudo isso, tem também os 20 anos de amizade que o Jay-Z tem com o P. Diddy, onde ali eles formam a trindade do mal, R. Kelly, Jay-Z e o P. Diddy. Há teorias de que foi ele quem mandou matar o Big e o Tupac, porque, pra quem não sabe, os rappers eles se beneficiam dessas rivalidades. E sem Big... E todo mundo fala, gente, que, tipo, o Jay-Z, ele era um cara muito talentoso, mas ele não tinha aquele hype da época. Então, ao que tudo indica, se saísse o Tupac e o Big, ele seria o próximo holofote. E tanto que foi, né, gente? Tá aí estourado até hoje. E eu minto pra vocês, eu acho que eu nunca, tipo, fiquei com... Eu não tenho no meu Spotify uma música do Jay-Z, eu não tenho nenhuma música que eu lembre dele. Quando falam dele, tipo, não. Sem Tupac, o Jay-Z estaria tendo holofote. A pessoa que pode ser a chave da queda do Jay-Z é a Jaguar, que levantou a teoria de que a Trindade do Mal mandou derrubar o avião da Aaliyah e também revelou sobre essa mentoria da Rihanna. É claro que com esse tópico... Kathleen, que mentoria é essa da Rihanna? Gente, eu acredito que já vai falar ali no próximo vídeo que eu deixei separado, mas o Jay-Z fez um contrato com a Rihanna que ela assinou às 3 da manhã. E ele disse pra ela, tu tem 2 formas de sair daqui. Ou com esse contrato assinado e descendo pelo elevador, pelas escadas, ou você sai pela janela. De amizade, ele não deve ser tão limpo assim. E eu queria muito saber a opinião da Beyoncé sobre tudo isso. E vocês? Gente, das duas umas. Ou a Beyoncé é uma vítima, ou ela é do mesmo grupo, gente. Eu ainda acho que ela pode ser uma vítima dele, que ele pode ser tão mal quanto o Diddy, mas pra isso a gente tem que provar, né? Vamos lá. A verdade oculta sobre a descoberta de Rihanna. Tá aí, gente. Vamos ouvir sobre. Aqui o vídeo é na Estrela Exposta. Após o caso Diddy, sobre o seu envolvimento com a Rihanna. Vamos entender essa história bem problemática. Quem descobriu a Rihanna foi o produtor musical Evan Rogers. A própria Jaguar já falou por aqui que o Evan Rogers descobriu a Rihanna em um quarto de hotel em Barbados. Isso sem nenhuma supervisão parental. A Rihanna... Pra quem não sabe, a Rihanna é de Barbados no Havaí, tá, gente? Tipo, imagina... viajando, né? Fui lá em outro tópico, mas imagina tu morar no Havaí. Ai, meu Deus. Ana só tinha 16 anos. E como o Jay-Z se conecta a tudo isso? Evan Rogers liga para o Jay-Z e faz essa conexão. Sem perder tempo, Rogers coloca a Rihanna em um jatinho particular e a leva ao escritório de Jay-Z, sem qualquer supervisão parental. E assina o contrato às 3 da... Ao que tudo indica e o que contam é que o Jay-Z mandou 500 mil reais pra família da Rihanna, tipo, ó, tá aqui, ó, e agora eu vou ficar com a tua filha, ela vai trabalhar pra mim, e isso aqui é um cala-boca. Da manhã, uma decisão que, com certeza, desperta muitas questões. Tem vídeo dele falando sobre esse contrato às 3 da manhã. That at night, we didn't let her leave the office. Really? To 3 in the morning.
was when that contract got signed. So from the meeting around 3, 4 in the afternoon, we signed it by 3 in the morning. Wow. That day I was absolutely. Já em outra entrevista, desta vez em um podcast, ele mais uma vez revela detalhes intrigantes sobre como descobriu e contratou Rihanna. O entrevistador afirma: "Você foi quem lançou a Rihanna, certo?" E Jay-Z confirma: "Sim." Ele compartilha que o contrato foi assinado assim que ela surgiu. Então, o entrevistador destaca: "Aos 16 anos, não é?" Jay-Z responde: "Sim, ela tinha 16. Surpreso, o entrevistador pergunta: "Uau, com apenas 16 anos ela já tinha toda essa visão para a carreira e estava pronta para assinar um contrato?" Jay-Z, sem hesitar, diz: "Com certeza, ela já sabia exatamente o que queria." Após 24 que ela assinou o contrato com o Jay-Z, o pai de Rihanna viaja para os Estados Unidos para buscar um cheque impressionante de $500 mil. Jonathan Ay, uma figura que há anos comenta sobre a relação entre Rihanna e Jay-Z, afirma abertamente que eles mantinham um caso. E o mais chocante, ele revela que sofre ameaças constantes por falar sobre isso. A história parece muito mais profunda do que aparenta. Eu acredito que com certeza a Rihanna foi uma vítima. Claro que na época ela tinha 16 anos, então pra ela era óbvio que ela ia querer assinar esse contrato. O Jay-Z já era grande nessa época, então tudo ali seria extremamente mágico, né? Mas eu acredito que ela passou por muita coisa. Essa aqui vai falar um pouquinho melhor sobre o caso da Rihanna, pra gente poder entender um pouquinho melhor. Rihanna, menor de idade, em outro país, desacompanhada dos pais. Contrato assinado às 3 da manhã. Capa do último álbum da Rihanna. A gente tem fatos, fotos, provas e tudo. A gente sabe que quando ela tinha 16 anos, ela morava em Barbados, ela descobriu que ia ter um produtor lá passando férias, foi atrás dele pra fazer uma audição, ele gostou muito dela, no dia seguinte ela estava voando com ele pros Estados Unidos pra assinar um contrato com o Jay-Z. A gente sabe que ela era menor de idade, estava fora do seu país, desacompanhada dos pais, e que o contrato foi assinado às 3 da manhã. Isso tanto ela disse quanto ele. A gente sabe que o Jay-Z falou pra ela: tem 2 maneiras de você sair daqui, uma é pela porta da frente depois de assinar o contrato, e a outra é pela janela, lembrando que a gente tá no 29º andar. Se isso foi brincadeira ou se não foi, ninguém sabe. O que a gente 29º andar. sabe que ela está sumida da indústria musical, que o último trabalho dela tem uns sinais bem estranhos, e o que dizem é que ela foi e, enfim, todas as coisas ruins também que vocês podem imaginar. Agora vamos falar do Usher. O Usher foi mentorado pelo P. Diddy. O que eu vi ele realmente falando num podcast foi que quando ele tinha 13 anos, ele foi passar um tempo lá na casa do P. Diddy pra ficar com ele, enfim, aprender algumas coisas. Quem sugeriu isso foi o L.A. Reid. Quem assistir a X Factor vai lembrar desse cara, eu vou botar uma foto dele aqui. E aí o entrevistador fala: "Nossa, mas você deve ter vivido loucuras, porque na casa do P. Diddy era tipo orgias e coisas muito loucas acontecendo, você deve ter visto coisas." E ele tipo: "Não." Depois ele fala que sim, que eram muitas coisas, que ele era jovem, que ele não sabia do que ele podia participar, do que ele não podia, não sei o quê. Aí o entrevistador fala: "Você mandaria seus filhos pra esse acampamento?" Que eles chamavam de acampamento. Claro que não. Daí ele fala: "Não, de maneira alguma." Mas, em compensação, a gente tem um vídeo do Justin, quando ele tinha 15 anos. A gente sabe que o Justin foi mentorado pelo Usher. E o Justin tá na casa do P. Diddy, e o P. Diddy fala que o Usher deu a permissão pro Justin ficar 48 horas lá com ele. E daí ele começa a falar de carros e falar: "Quando tu fizer 16, eu vou te deixar dirigir essa Ferrari." Gente, então aqui eu trouxe alguns desdobramentos do caso do Diddy com o Jay-Z. Acredito sim que o próximo vai ser o Jay-Z a cair. Estou esperando por este momento, porque ele tá assim, ó, tipo, ele era o melhor amigo do cara, e agora simplesmente, sabe? Tá aqui a mãozinha. Te vira, meu irmão, eu vou seguir a minha vida. Então eu tô bem ansiosa pra aparecer. Diz que já saiu algumas gravações, tipo, né, das freak-offs, e é bem pesado, e saiu muita coisa, gente, sobre o Leonardo DiCaprio, e vai ser o próximo que a gente vai falar. Então, estou aqui aguardando, tá? Acredito que ainda vai sair mais coisa sobre o Jay-Z, e acredito que muita coisa ele tava ali com o parceirinho dele, não. Eu não acredito que ele era só conivente, não. Então, esperem pelos próximos capítulos.